Oi galera, nossa próxima dica é sobre o reino fungi. Eu gostaria de lembrar para vocês que os fungos eles sempre foram muito explorados em provas porque possuem algumas peculiaridades. Uma das características mais interessantes com relação aos fungos é um parentesco evolutivo que ele tem com o reino animal. Ao contrário do que normalmente se coloca nas árvores filogenéticas, onde os animais estão mais próximos dos vegetais, quando a gente analisa os fungos, a gente se questiona o que tem de comum entre os fungos e os animais que podem fazer com que exista um maior parentesco evolutivo entre esses dois grupos. Primeiro, o fungo possui a reserva nutritiva igual à dos animais, que é o glicogênio. Na parede celular dos fungos existe uma substância chamada quitina, que também está presente no exoesqueleto dos artrópodes. E uma coisa importantíssima, os fungos e os animais são heterótrofos. Com relação à forma de digestão dos fungos, que também é muito peculiar, eles fazem uma digestão extracorpórea, onde através das hifas são liberadas enzimas no substrato que digerem uma molécula orgânica. Depois da digestão, essa molécula se torna uma micromolécula e ela é absorvida para ser utilizada em processos de fermentação, porque existem fungos que fazem fermentação etílica, e também para fazer um processo de respiração, que é uma atividade metabólica que ocorre na maioria dos fungos. Quando esse processo ocorre e sobra glicose, ela é polimerizada e convertida na reserva nutritiva dos fungos, que é o glicogênio. Esses seres também, eles são seres que são dispersados através de esporos e são uni- e pluricelulares. E a reprodução deles, ela pode ser sexuada ou assexuada. Nós temos 4 grupos de fungos: os ascomicetos, os basidiomicetos, os ficomicetos e os deuteromicetos. Ok, galera? Eu agora vou falar de um grupo conhecido como ascomicetos. E o fungo mais conhecido desse grupo é o fungo Saccharomyces cerevisiae, que também é conhecido popularmente como levedura. Esse fungo ele pode produzir álcool etílico através da fermentação e ele também pode ser utilizado como um fungo fermentador para massas, pizzas, bolos, pães. Nesse momento, quando ele faz a fermentação do pão, ele é um fungo facultativo. Ele pode realizar processos para o crescimento da massa em aerobiose e em anaerobiose. Por isso ele é conhecido como um fungo facultativo. O outro fungo que eu gostaria de lembrar para vocês é o fungo conhecido como Crinipellis perniciosa, que é o fungo responsável pela contaminação do fruto do cacau, causando uma praga conhecida como vassoura de bruxa. Esse fungo, ele não é um fungo ascomiceto, ele é um fungo basidiomiceto. Ambos possuem corpo de frutificação. O fungo Crinipellis perniciosa é um parasita do fruto, onde ele rouba a seiva elaborada, fazendo com que a amêndoa ela seque e o fruto, consequentemente, ao perder essa reserva nutritiva, ele acaba apodrecendo. Ele se transformou numa praga na agricultura e hoje, em substituição a esse pé de cacau tradicional, existe uma espécie que é plantada através de um processo conhecido como alporquia, que na região do cacau substituiu o cacau tradicional para evitar a contaminação pela vassoura de bruxa. Então fica a dica aí dos fungos ascomicetos e basidiomicetos. Um é fermentador e também aeróbico e o outro é um fungo parasita. Ok, galera? Fica a dica.